Olá pessoal, sejam bem-vindos hoje sabadão, dia 15 de julho. A gente está aí gravando para vocês nesse sábado porque ontem eu fui pego de surpresa por um resfriado e realmente não consegui fazer o vídeo para vocês, mas hoje a gente está aqui para poder entregar de bandeja a movimentação do fluxo estrangeiro e também deixá-los sempre atentos sobre o que eles fazem para os nossos ativos. Então, vamos fazer um vídeo bem rápido para a gente poder ser bem sucinto para vocês aí que acompanham o nosso canal. Pessoal, vamos começar falando do Ibovespa, gráfico semanal. Pessoal, olha o tamanho da barra que a gente deixou nessa semana para o Ibovespa. Uma barra bem extensa. Na semana passada a gente tinha comentado com vocês que a gente teve um fluxo vendedor por parte dos corretores estrangeiros que a gente acompanha e a gente tinha parado a movimentação de alta exatamente aí na retração de 50%. Nessa semana a gente ultrapassou 50%, a gente também ultrapassou aí a 618 e a gente fechou acima desse patamar. E como é que foi o comportamento do fluxo estrangeiro nessa semana? Pessoal, eles compraram, só que eles compraram com seguro. Por que a gente comenta isso, compraram com seguro? Por causa disso daqui, pessoal. Dá uma olhada aqui nessa movimentação semanal do mercado à vista e futuro. No mercado à vista, eles compraram quase R$500 bilhão. E no mercado futuro venderam 760 milhões. Então o que aconteceu? O Ibovespa teve uma semana muito forte, 5% aí de variação positiva. Só que eles compraram no mercado à vista, que não tem vencimento, e o mercado futuro, que vence a cada 2 meses, a gente sempre comenta com vocês aqui no canal, que é um mercado de prazo mais curto. Vamos ficar bem atento, por quê? Porque eles tiveram esse seguro aí de vendas dos nossos contratos futuros. Só que eles estão fazendo também um hedge, pessoal. Por quê? Além de vender o mercado futuro, eles estão vendendo também o dólar. Então, quer dizer, o que eles perdem de dinheiro no mercado futuro, eles estão ganhando aí na movimentação do dólar para o nosso mercado. E a gente vai comentar com vocês quando a gente estiver falando sobre os nossos contratos em base diária. Mas o que eu quero agora comentar com vocês exatamente aqui embaixo, pessoal. Aqui está o show por parte deles. Numa semana que a gente subiu 5%. Então os ativos que eles compraram se valorizaram na média quase 6%. E os ativos que eles venderam também se valorizaram na média 3,29%. Então, eles perderam dinheiro para os ativos que eles venderam. Sim, 14 milhões. Só que eles ganharam 44 para a projeção de lucro dos ativos que eles compraram nessa semana. E quem foi o carro-chefe de compras, pessoal? As ações preferenciais de Petrobras. Simplesmente tiveram aí uma ponta compradora de 164 milhões. E o que a gente estava comentando com vocês durante essas últimas semanas no ativo? Que o ativo estava tendo um fluxo vendedor. E simplesmente o ativo estava sentindo isso em relação à movimentação dos preços. Quando chegou nessa semana, 164 milhões. Sendo que simplesmente nos 2 primeiros dias já estavam praticamente aí com 100 milhões de ponta compradora nessa semana. Isso aí ajudou na variação positiva do ativo de mais de 9%. E o que eles fizeram com a ação ordinária? Pessoal, venderam. E se vocês estão acompanhando o nosso canal por mais tempo, vocês sabem, eles têm aí um fluxo comprador muito mais pujante nas ações ordinárias e um fluxo vendedor nas ações preferenciais. E nessa semana simplesmente ajudaram a impulsionar as preferenciais e simplesmente realizaram aí possíveis lucros nas ações ordinárias da companhia. Então, a gente teve aqui como destaque de ponta compradora nessa semana, pessoal, as ações da JBS. A companhia aí está envolvida no processo aí judicial e simplesmente está dando aí muita movimentação e muita volatilidade no nosso mercado. E eles, nessa semana, ponta compradora e o ativo subindo aí mais de 12% no nosso mercado. Vocês que estão acompanhando o nosso canal há bastante tempo, a gente sempre fala com vocês, eles têm um fluxo comprador nesse ativo para o nosso mercado. Só que, mais uma vez eu reitero, o nosso canal não é call de compra, o nosso canal não é call de venda. A gente simplesmente tenta deixá-los alertas sobre a movimentação do fluxo estrangeiro e é uma das informações que podem ajudar você na sua tomada de decisão para o mercado. Entre tantas outras que eu acho bem interessante vocês analisarem o que seja de qualidade para vocês que atuam no mercado financeiro. Então, a gente teve aqui, além de JBS, pessoal, a gente teve aqui uma alta expressiva em Banco do Brasil, mais de 10%. E o que a gente comentou com vocês na semana passada? Simplesmente, a gente comentou com vocês que eles estavam retomando ponta compradora no ativo. E na semana passada, simplesmente o ativo teve uma semana corretiva. E a gente comentou com vocês, pessoal, eles estão retomando ponta compradora, sendo que o Banco do Brasil tem uma ponta compradora bastante pujante por parte deles aí no nosso mercado. E nessa semana aí, mais de 100 milhões. Se a gente verificar aqui já dentro do setor bancário, Bradescão, pessoal,
Bradesco também tem um fluxo bem forte comprador por parte deles, e nessa semana aí uma movimentação positiva de mais de 6% aí para o nosso mercado, e eles andando numa ponta compradora. Agora, se a gente verificar com vocês aqui, vocês estão lembrados que a gente está comentando com vocês aqui que no setor bancário eles têm mais aptidão por Bradesco e também por Banco do Brasil, sendo que no caso do Itaú eles têm aí um ambiente vendedor, e nessa semana não foi diferente, venderam também Itaú. Itaú também subiu, pessoal, mas olha aqui, Itaú subiu 3,57, quer dizer, uma alta menor do que os outros pares do setor no nosso mercado. Quer dizer, eles conseguem prender de um lado e simplesmente soltar de outro. É isso que a gente está sempre procurando passar para vocês que acompanham o nosso canal. Então, na ponta vendedora, o destaque da semana foi exatamente as ações da Eletrobras, e simplesmente aí uma queda superior a 8% e ponta vendedora por parte deles. A gente vai comentar daqui a pouco com vocês, quando a gente estiver olhando o gráfico, o que é essa movimentação também, do que eles fizeram na Eletrobras no nosso mercado. Então, já vamos passar para a tela seguinte, para a gente conseguir ver aqui qual foi a projeção de lucro por parte deles na semana. Então, pessoal, olha, 30 milhões e 100, simplesmente mais uma semana positiva. A gente está comentando com vocês aqui no canal que há semanas que eles perdem, mas eles já estão mais de 2 meses que não tem uma projeção de prejuízo para o nosso mercado à vista. Isso é uma informação de muita valia, e a gente está aqui com vocês no nosso canal há mais de um ano para poder comentar isso com vocês que acompanham o mercado financeiro. Vamos ficar sempre de olho no fluxo estrangeiro. A gente sabe que as corretoras estrangeiras têm um bom patamar de fluxo daquele oficial divulgado pelo próprio site da Bolsa, sendo que a própria Bolsa ela não divulga separadamente por ativo. E a gente pega simplesmente a movimentação das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado e consegue filtrar e entregar para vocês que acompanham o nosso canal de bandeja. E também, para não deixar de falar, para as pessoas que fazem o nosso treinamento, que simplesmente conseguem perceber em tempo real como é que é aí o poder desse fluxo estrangeiro no nosso mercado. Então, vamos comentar aqui em relação àquela movimentação semanal. A gente teve exatamente, pessoal, nessa semana, uma semana que eles fizeram esse hedge, conforme a gente falou. Eles compraram o mercado à vista, só que eles venderam o mercado futuro. Então, quer dizer, a gente teve uma semana muito positiva, inclusive a maior alta, praticamente em mais de um ano, em base semanal, 5%, e simplesmente a gente teve aí um fluxo vendedor muito em função das vendas que eles fizeram no mercado futuro. E é o que a gente está comentando com vocês aqui. Como a gente dividiu aqui pelos setores, se a gente verificar aqui, eles já estão vendendo no mercado futuro já tem 3 semanas. Estão compradores no mercado à vista, estão vendedores aí no mercado futuro, que é o que a gente está falando com vocês. Nesse caso dessa semana, eles fizeram realmente um hedge sobre essas movimentações que eles estão fazendo de compras do nosso mercado à vista. Vamos dar uma olhadinha agora, pessoal, no mercado futuro, na posição dos nossos contratos. Simplesmente aqui, a gente vai começar por Ibovespa Futuro. Dá uma olhada, pessoal. Eles estão acumulando 1,2 bilhão de reais de vendas no mercado futuro. O mercado está subindo e eles estão vendendo o futuro, que é o hedge que a gente está falando com vocês aí, que eles fizeram principalmente nessa semana com relação às compras que eles tiveram no nosso mercado à vista. E se a gente verificar, pessoal, sabe qual que é o médio que eles estão tendo aí nessas vendas para o Ibovespa Futuro? 64.580 pontos. Ou seja, eles estão praticamente a 2.500 pontos para trás em relação à movimentação de fechamento. Quer dizer, estão com uma projeção de prejuízo de 2.500 pontos. Ou o nosso mercado pode dar uma corrigida para eles praticamente aí zerarem essa movimentação de perda que eles estão de projeção do nosso mercado futuro, ou se eles melhorarem a percepção de visão macro do nosso mercado e principalmente da nossa economia, já que eles têm aí muito mais informações do que a gente, que somos meros investidores aí do mercado financeiro, eles podem ter uma recompra mais expressiva, e isso sim, caso aconteça, vai ter aí mais impulsão para a gente ter uma movimentação positiva para o nosso mercado. Mas nesse momento, o que eles estão fazendo, pessoal? Estão simplesmente protegendo as posições por parte deles no mercado futuro. E qual que é o nosso objetivo? Ficar muito atento, porque o mercado futuro é uma movimentação de prazo mais curto. E a gente sabe que a gente está vindo aí de uma sequência bem positiva para o nosso mercado, e se a gente tiver alguma correção, isso vai ter com que esse preço médio deles, que ainda está para trás cerca de 2.500 pontos, eles consigam aí diminuir essa projeção para o nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui na movimentação deles no dólar? Pessoal, na movimentação para o dólar, eles seguem vendedores. Chegaram até a fazer uma ponta compradora no pregão de quinta-feira, pouco mais aí de 6 milhões, só que simplesmente nesse pregão de sexta-feira venderam 17 milhões.
praticamente a mesma quantidade que eles estavam acumulando até o pregão de quinta. E a moeda americana simplesmente segue derretendo no nosso mercado. A gente fechou aí mais uma mínima de base de fechamento, 3,189,5, ou seja, 3,18. Para a gente que viu o dólar bater a 3,40 no nosso mercado, quando a gente teve aí o estresse justamente pela delação da JBS, a gente está tendo aí já uma movimentação bem corretiva e eles estão fazendo exatamente aquilo que a gente comentou com vocês no gráfico de base semanal do fluxo acumulado. Bom, então vamos agora no ambiente gráfico dos nossos ativos, conforme a gente está comentando isso com vocês no nosso novo layout do vídeo, exatamente aqui na movimentação. Primeiro, a gente já analisou com vocês aqui a movimentação do Ibovespa e agora a gente está aqui partindo para esses ativos que tiveram uma ponta compradora bem pujante no nosso mercado. Então, a gente teve aí exatamente o setor bancário, ponta compradora, a gente teve aí simplesmente, no caso de Bradesco, uma ponta compradora pujante, o ativo aí respondendo com uma variação positiva também interessante. A gente teve o Banco do Brasil com uma posição compradora por parte deles também bem interessante, sendo que a gente chegou até a comentar no vídeo da semana passada que essa queda de Banco do Brasil na semana passada não foi corroborada pelo fluxo. A gente chegou até a comentar com vocês que eles já estavam começando a recomprar esse ativo, já que eles têm no longo prazo uma ponta compradora bem interessante e tiveram um ponto que eles estavam vendendo, o ativo simplesmente sentiu e depois eles começaram a fazer essa recompra. Se a gente verificar aí o ativo mais comprador da semana, as ações de Petrobras preferencial, aí uma barra bem pujante de valorização para o nosso mercado e simplesmente por quê? Porque eles, pessoal, simplesmente fazem ação nos nossos ativos. Enquanto eles estavam empurrando para baixo, o ativo caiu. Quando eles começaram a empurrar para cima, o ativo subiu aí no nosso mercado. A gente não chegou a comentar com vocês em relação ao fluxo de base semanal, só que a gente vai comentar aqui nesse ambiente gráfico. No caso de Vale, pessoal, na semana passada eles começaram a vender e nessa semana também eles tiveram um ambiente vendedor no ativo. Então vamos ficar bem atento em relação a essas movimentações que na semana passada eles começaram a colocar lucro no bolso e nessa semana o ativo teve uma variação positiva e eles continuaram a fazer essa movimentação de colocar lucro no bolso para a companhia, já que eles estavam com uma ponta compradora aqui quando o ativo estava mais embaixo, conforme a gente está comentando com vocês aqui no nosso canal. Então, se a gente passar já em sequência, setor de siderurgia, como vocês sabem e veem e acompanham aí no nosso canal, né? No caso de Gerdau, o ambiente comprador por parte deles, mais uma semana de alta. No caso de Goal, a mesma coisa, pessoal. Eles, ambiente comprador, mais uma semana de alta. Os em Minas também, ambiente comprador, mais uma semana de alta aí para o nosso mercado. E CSN, que eles têm um ambiente vendedor. Nesse caso dessa semana, eles tiveram aí um ambiente positivo, no caso de CSN. E a CSN teve aí uma correspondência maior com a movimentação de valorização para o nosso mercado. Bom, se a gente vai e simplesmente comenta com vocês essas ações que a gente está comentando já há algum tempo, Qualicorp, olha aqui, pessoal, mais uma semana de valorização. E a gente comentou com vocês há semanas atrás, quando o ativo estava aqui no topo, eles estavam vendendo. Quando o ativo caiu mais de 6% há 2 semanas atrás, simplesmente eles compraram. E simplesmente, a partir daí, continuaram o movimento comprador e o ativo simplesmente estava fechando aí, simplesmente com o topo de base histórica. E agora batendo aí no seu topo histórico e fluxo comprador por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Outro ativo que a gente estava acompanhando na semana passada, que a gente chegou a comentar com vocês, pessoal, foi exatamente as ações das lojas americanas, que a gente estava conseguindo perceber que eles estavam simplesmente parando de vender, eles começaram a comprar e nessa semana a gente teve aí uma alta expressiva da companhia. Só que eles também gostam de colocar lucro no bolso. O que eles fizeram nessa semana que lojas americanas deu realmente essa esticada? Colocaram lucro no bolso e terminaram essa semana com o ambiente vendedor no ativo. Pessoal, seguindo essa linha por parte deles em relação à movimentação dos ativos, a gente teve exatamente o destaque de ponta vendedora nessa semana, que foram as ações da Eletrobras. E se vocês estão acompanhando aí os nossos gráficos de evolução de fluxo por parte das corretoras estrangeiras, vocês vão perceber que há 5 semanas atrás eles começaram a comprar o ativo. O ativo estava sendo negociado aqui na casa dos R$12, R$13. Começaram a comprar aqui, começaram a comprar principalmente quando o ativo estava aqui caindo e simplesmente a gente chegou a bater aqui 11,60, né, para ser mais preciso, 11,61, e simplesmente quando o ativo subiu na semana passada expressivamente, eles começaram a colocar lucro no bolso. Então quer dizer, se eles começaram a comprar em 13, em 11, se a gente fizer uma conta porca aqui, a gente vai ter praticamente aí um preço médio de R$12. Quando o ativo simplesmente explodiu na semana passada, eles já estavam colocando lucro no bolso. E nessa semana também continuaram a colocar lucro no bolso. E se vocês verificarem, o ativo fechou aí a R$14,50. Se a gente pegar pelo preço médio, dá mais ou menos aí R$2,50 de
projeção de lucro por parte deles no ativo no nosso mercado. Bom, se a gente comentar aqui também em relação à Natura, vocês estão lembrados, pessoal, que na semana passada a gente falou, pessoal, o ativo vem de 6 semanas consecutivas de queda para o nosso mercado. Nessa semana a gente também teve uma variação negativa e eles ainda estão atuando numa ponta vendedora. Então, lembra que a gente comentou? Quando eles pararem com essa ponta vendedora no ativo, a gente vai ficar bem atento, porque já vem de uma queda muito expressiva, mais de 30% aí no nosso mercado, e já está se aproximando de uma região de suporte nesse gráfico semanal, sendo que, se a gente verificar aqui, vamos fazer aquele desenho para ajudar vocês que acompanham no nosso canal, pessoal. Nessa região aqui de preços, né, a gente tem aí em relação a R$22 até a 21, quer dizer, cerca de R$1 para uma ação que custa 24, dá praticamente aí 5% de risco em relação a essa operação, sendo que tem uma projeção aí de ganho bem mais expressiva do que isso, caso a gente retome o fluxo positivo por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Comentando com vocês, pessoal, o destaque aí de ponta compradora na semana, as ações da JBS, a gente conseguiu perceber aqui que o ativo fez inclusive uma máxima superior à semana anterior, coisa que não ocorria desde a notícia que a gente teve aí, o ativo estava sendo cotado a R$10. Conforme a gente viu, seguindo aí o nosso raciocínio, o que o ativo construiu aqui, pessoal? O ativo construiu uma região de suporte. Uma região de suporte, inclusive longa, né? Porque, como ele tem um valor nominal mais baixo, você tinha aí mais ou menos 6,20 até mais ou menos 5,20. O ativo bateu aqui na mínima em 5,25. Então, quer dizer, praticamente R$1. Para um ativo que estava custando 5,6, dá praticamente aí 20%. Mas em compensação, você tem uma projeção em relação a essa movimentação. Caso venha a se concretizar em relação ao último topo, né? Você tem aí, olha o tamanho de projeção, caso você entre numa operação, simplesmente você tem uma projeção de lucro mais extensa e, principalmente, pessoal, se você faz o trade e o trade anda a seu favor, o que você pode fazer? Você pode proteger. Praticamente nessa semana já deu a proteção para o trade de ponta compradora, claro que num ativo muito mais arriscado, mas a gente sabe que tem fluxo comprador por parte dos corretores estrangeiros que a gente acompanha. E mais uma vez a gente reitera, pessoal, o nosso canal não é call de compra, não é call de venda. É simplesmente vocês ficarem atentos na movimentação do fluxo estrangeiro e simplesmente seguirem quem tem o histórico ganhador, estatística ganhadora no nosso mercado. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nessa semana. Claro que ontem eu fui surpreendido aí por esse resfriado, a voz não está tão boa, mas espero que eu tenha contribuído da melhor forma aqui no nosso canal para que vocês fiquem atentos nessa movimentação do fluxo estrangeiro e vamos sempre segui-los porque eles são ganhadores no nosso mercado. Um excelente final de semana, vou descansar bastante, porque segunda-feira a gente está de volta para poder encarar o mercado de frente e simplesmente tentar tirar o nosso dinheiro e colocar lucro no bolso em relação às nossas operações. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!